Hoje é dia de oração. Vamos rezar. Só que não. Depois das orações coordenadas, agora vamos ver as orações subordinadas. Subordinada, vamos pensar, eu sou subordinada à direção da minha escola. Quer dizer que eu obedeço, que tem uma questão de dependência e de subordinação. Eu gosto de fazer essa questão de chefia, de hierarquia, para vocês terem em mente melhor. Ao contrário das orações coordenadas, as subordinadas dependem uma da outra para que façam sentido. Então, também elas vão ter uma função sintática, ou seja, elas vão representar um termo de oração. Nós já vimos termos de oração, os essenciais, os integrantes, os acessórios. Tudo é continuação da matéria. É importante que vocês continuem revendo, estudando, fazendo exercícios, lembrando, tem tudo na plataforma. Não desanimem. Os concursos estão suspensos, mas eles vão sair, principalmente o de triunfo que nos interessa. E quando isso acontecer, vocês vão estar preparados. Ok? Então, aqui está dizendo que as orações subordinadas, as coordenadas, nós já vimos as classificações, eu vou evitar de falar tanto para não confundi-los. Mas nós vamos ver que as subordinadas se dividem em três tipos: as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Eu recomendo também que quando vocês forem estudar as orações subordinadas, as coordenadas também, vocês peguem a tabela de conjunções, ok? Isso é bem importante. Quem tem condições de imprimir algum conteúdo, mas não é preciso, né? Porque na verdade vocês não podem esquecer. E um dia, qualquer dia desse, eu vou fazer exercícios. Teve uma aula aí que eu listei para vocês páginas de exercícios da apostila. Mas eu vou trabalhar alguns exercícios de apostila com vocês também. Mas é legal que vocês usem esta ferramenta também. São as dicas que eu dou. Nós temos tempo, eu estou fazendo as aulas com calma, para que a gente veja todo o conteúdo, provas, enquanto a gente aguarda, né? Porque toda semana tem alguma novidade acontecendo. Digo que é importante vocês saberem as conjunções, porque aqui elas não estão tão detalhadas, embora eu vá falar sobre elas. Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente, e agora aqui nos exercícios eu já mostro, é que nas orações subordinadas nós vamos ter a subordinada, ela é subordinada a uma outra oração, e essa oração vai se chamar oração principal. Eu vou repetir aqui embaixo, dar um exemplo, e vocês podem anotar. Querem tudo pronto? Não, não pode. A prova não é pronta, ok? O que liga a oração subordinada à principal na substantiva é uma conjunção integrante. Nas tabelas lá de conjunções subordinativas está especificado quais são das substantivas, quais são das adjetivas e quais são das adverbiais. Essa tabela é legal de ter colado à mão, né? Eu faço mapeamento de tudo, seja para estudo, para escrita. Só o mapeamento do cérebro ou recorrer à internet, ao computador, vai que dá pane. E aí, como é que fica? Ontem, num dia que choveu pra caramba aqui, não dava pra usar a internet quase, né? Quer dizer, a minha dava porque não é TMW, porque eu não estou encharcada. Mas a conjunção integrante, vocês vão se deparar no concurso, na maior parte das vezes, com o que. Mas o se é outra conjunção recorrente que pode aparecer, ok? E aí é muito importante nas substantivas, é fundamental, eu diria não, eu estou dizendo, eu digo, estou dizendo, parece aquela coisa de
telemarketing, né? Quando as pessoas ligam para sua casa, estaremos realizando seu pedido. Bom, não é à toa que as orações subordinadas substantivas têm esses nomes: subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e a positiva, porque elas vêm dos termos da oração: sujeito, predicativo do sujeito, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Ah, esqueci tudo isso. Então volta e estuda, porque eu vou dando dicas e explicando, mas não podemos retomar essa aula aqui nessa gravação. Embora vocês já me conheçam, saibam que eu vou falando e volto. Mas enfim, quem fez o concurso para charqueada sabe que eu tenho um macete nas orações subordinadas substantivas, que é meu jeito de ensinar, porque fica muito difícil você olhar em gramática, olhar pela internet, olhar em vídeo. Ninguém diz o que eu digo. O que eu digo logo depois de cada oração é o que está destacado em negrito. Tá vendo? Isso é a maneira mais fácil de aprender orações substantivas. Aqui eu tinha colocado letra minúscula, mas esqueci de salvar, eu acho. Tá? Depois de 2 pontos a gente usa a letra minúscula, tá, gente? A menos que seja um nome próprio, substantivo próprio. Mas vamos lá. Não dá para enxergar 6 na tela, 6 na tela, mas vamos lá. Dica. Nós temos 6 então, né? Subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, indireta e a positiva. Das 6, a subjetiva é a única que não tem sujeito na oração principal. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. É provável que ela venha jantar. Como é que eu sei que começa a oração subordinada? Começa na conjunção. Eu acabei de dizer que as mais recorrentes aqui nessas orações substantivas são o que e o se. Então, esse traço é separando orações. É provável é a oração principal. Que ela venha jantar é a subordinada. Bom, se é a única que não tem sujeito na oração principal, vamos analisar as outras 5 para pensar quais são os exemplos. Qual é o sujeito? Olha aqui nessa aqui, na predicativa. Meu desejo era. Qual é o sujeito? Meu desejo. Na completiva nominal, temos necessidade. Quem temos? Nós. Tem sujeito, é oculto, mas tem. Na objetiva direta, nós desejamos. Qual o sujeito? Nós. Sujeito simples. Na objetiva indireta, nesses exemplos aqui, recordo-me. Me é um pronome pessoal oblíquo. Quem se recorda? Sou eu. Então, sujeito simples. E na positiva, desejo-te uma coisa. Quem deseja? Nós desejo. Ele deseja. Não, eu desejo. É um sujeito oculto. Então, tá morta. Quando vocês não encontrarem oração, não encontrarem sujeito na oração principal, ela é subjetiva. Outra dica, é comum vir com é provável, é possível, é interessante, é qualquer coisa. Quando aparece a conjunção integrante se, pode dizer assim, sabe-se que em triunfo aumentaram os casos de coronavírus. Quem sabe? Ninguém. Tá? Não tem como identificar. Entendido? Bom, aí eu gosto de fazer pegar a objetiva direta e a indireta. Por quê? Porque se vocês lembrarem,
o objeto direto os objetos completam verbos, são complementos verbais. O objeto direto completa um verbo sem a preposição e o objeto indireto completa o verbo com preposição. Agora eu vou fazer um parênteses para dizer que eu estou prometendo e farei uma aula especial para preposições, uma aula especial para pronomes, uma aula especial para verbos. Pelo menos das classes gramaticais mais detalhadas. Mas vamos lá. Então fica fácil. Olha só a diferença da objetiva direta e da indireta. Porque a direta vai completar um verbo sem preposição e a indireta completar um verbo com preposição. A preposição mais comum que vocês vão encontrar na banca é o de. Então, olha aqui. Nós desejamos que sua vida seja boa. Aqui, oração principal, porque o que começa a oração subordinada. Bom, a gente sempre tem que olhar o que tem antes do que, tá? O que tem? Um verbo. Tem uma preposição aqui entre o verbo e a conjunção? Não. Então, se completa um verbo sem preposição, objetiva direta. Diferente dessa aqui. Recordo-me de que tu me amavas. Que tristeza, né? Tantos romances e tantas vidas sofridas. Mas olha aqui. De que está completando o verbo recordar. Então, olha a preposição aqui. Completou um verbo com preposição objetiva indireta. Então, agora vocês já sabem 3 orações. A subjetiva que não tem sujeito na oração principal. A objetiva, qual é a diferença da direta e indireta? Que aqui completam um verbo sem a preposição e aqui completa um verbo com a preposição. Lembrando que a preposição vai aparecer entre o verbo e entre a conjunção. E aí começando a oração subordinada. Bom, essas aqui completavam verbos. A completiva nominal vem de complemento nominal. Notem que eu não estou falando isso aqui, mas está dizendo. Ela tem função de complemento nominal, tem função de objeto direto, tem função de objeto indireto. Isso é como os livros ensinam. Eu ensino assim, em negrito, porque é muito mais fácil. Vai completar um nome com preposição. Então, também, eu gosto de comparar a completiva nominal com a objetiva indireta. Porque confunde por quê? Porque são as únicas que têm com preposição na completiva nominal e com preposição na objetiva indireta. Qual vai ser a diferença? Uma completa um verbo e outra completa um nome. Substantivo, adjetivo, advérbio. Então, bora lá. Exemplo. Temos necessidade de que nos apoiem. A gente já sabe que vai separar as orações no início da conjunção. Se tiver preposição, com a preposição. O de que completa necessidade. Necessidade é um substantivo, não é verbo. Necessitar é verbo. Agora, necessidade é substantivo. Se completa um nome, é completiva nominal. Então, notem, tem de que aqui e de que aqui. Só que aqui completa um verbo, recordar, e aqui completa um substantivo, necessidade. Ok? A predicativa. Bom, a objetiva direta e indireta completavam verbos, mais verbos transitivos, diretos, indiretos. A predicativa completa um verbo de ligação. Também tem nos alfarrábios de vocês que verbo de ligação são os verbos ser, estar, parecer, permanecer, continuar, o andar, dependendo do contexto, o ficar, dependendo do contexto. Já vimos texto e contexto, interpretação de texto, mas enfim, é molinho, tá? Porque olha só,
Meu desejo era que me dessem um presente. Separa na conjunção integrante que. O que está completando era, que é do verbo ser. A completa verbo de ligação, tasca lá, raciocina, predicativa. Porque vem de predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É a característica do sujeito, só aparece quando tem verbo de ligação. Então já vimos aí e faltou. Deixei por último a mais fácil, que vem depois de 2 pontos. Aposto é uma explicação que pode vir entre vírgulas, pode vir depois de 2 pontos. No caso das orações aqui, ela vem entre 2 pontos. Desejo uma coisa, pá, que tenhas muita sorte. De vez em quando eu adoro incorporar uma portuguesa, com certeza. Este que complementa coisa. Mas eu não preciso fazer um raciocínio muito apurado. Basta que eu saiba que o que está depois de 2 pontos. E quando eu digo desejo uma coisa, vem a explicação. Qual é a sua explicação? Que tenhas muita sorte. É a positiva. Essas são as orações subordinadas substantivas, que são introduzidas por conjunção integrante. Elas estão em vermelho. Já as orações subordinadas adjetivas, elas não têm conjunção integrante, elas têm pronomes relativos. Por isso que eu falei agora há pouco que vai ter aula mais específica de pronomes. Os relativos principalmente, porque qual é a função de um pronome relativo? Ligar orações. No caso das orações adjetivas, notem que lá nas substantivas nós tínhamos 6. Nas adjetivas nós temos só 2, a explicativa e a restritiva. Qual a diferença? Como eu vou distinguir numa prova se é explicativa ou restritiva? Bastaria eu dizer, a explicativa vem entre vírgulas. A África, que é um continente no hemisfério sul, tem um alto índice de pobreza. Se eu tirar aqui essa explicação, ó, fica a África tem um alto índice de pobreza. Tá? Continua tendo sentido. Pergunta recorrente, isto é um aposto? Não, não é um aposto porque no momento que tem o que, ela se torna uma oração subordinada adjetiva explicativa. É diferente de dizer, Cláudia, minha professora de português, é um gênio. E modesta, né? Vou ter que espirrar agora, daqui a pouco. Seja o que for, não chega aí. Mas vamos lá. Então é o seguinte, é uma explicação. Vai destacar um detalhe do termo antecedente. O termo antecedente, o pronome relativo é isso, ele diz respeito ao termo antecedente. Antecedente é o que vem na frente. O que vem na frente de quê? A África. Então está dando uma explicação sobre a África. Agora a restritiva, ela vai restringir a significação do seu antecedente. Como assim? Não entendi chongas, né? Ó, as pessoas que são alegres vivem melhor. Todas as pessoas vivem melhor? Cá entre nós, fora da matéria, não, quase todo mundo vive mal. Mal no sentido, né? Mal com L, contrário de bem. Que estão de mal com a vida, que são chatas, que se metem na vida dos outros, que não são confiáveis. Isso sou eu externando minhas angústias em tempos de pandemia, tá? Mas enfim, não estou falando de que vivem melhor ou vivem pior nas condições econômicas, sociais, políticas que estamos passando, que passamos atualmente. Vamos parar de novo com o telemarketing. Sem gerundismo. Então não são todas as pessoas que são alegres. Então todas as pessoas que vivem melhor. Só as que são alegres. Sabe, tipo, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Esse tipo de gente que tem fé é mais otimista, vive melhor. Ok?
Os alunos que estudaram passaram no concurso. Todos os alunos passaram no concurso? Não, só os que estudaram. Restringe, é uma redução, ok? As adjetivas para distinguir entre explicativa e restritiva, basta saber isso. E aí nós temos as adverbiais, que começam com conjunções subordinativas, que vocês têm, de novo, eu repetindo, sendo chata. Mas se estiver chovendo aí, se vocês assistirem hoje, num dia de chuva é ótimo estudar orações, até para andar com fé, para ela não falhar. Bom, elas começam as adverbiais com as conjunções subordinativas. Não tem os exemplos de todas as conjunções de cada uma delas aqui, porque tem lá, tá? E só por questão de números, para não se assustar, as substantivas têm 6, as adjetivas têm 2, as adverbiais têm 9. Ah, então as adverbiais são as mais difíceis? Não, eu particularmente considero as mais difíceis as substantivas. Mas se vocês têm as minhas dicas, tudo se torna fácil. Eu sou a confiança em pessoa no que diz respeito a vocês acertarem o conteúdo e aprenderem português. Nas minhas questões íntimas, aí já é outra parada, outra resenha, tá? Então, aqui eu botei em letra minúscula, lá em cima que eu esqueci, ó. Tem um monte delas que começa com C, que são 9, ó. Olha quantas com C. Causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas e consecutivas. Então lembra que as adverbiais têm 9, mas um montão, 6 começa com C. Finais, temporais e proporcionais. Cada uma delas, como são adverbiais, vem de advérbio, que exprime uma circunstância, certo? Lembra que advérbio a gente estudou? Indica a circunstância de modo, tempo, lugar, negação, afirmação. O adjunto adverbial, que era um termo acessório, também indicava uma circunstância. As orações subordinadas adverbiais também indicam uma circunstância. Só é um leque um pouco maior, tá? Nem sei se vocês são do tempo do leque de abanar, né? Mas enfim. Um leque é que abre opções, tá? E é bom para expandir a mente nesse momento agora. Vamos lá. Causal vem de causa. Se vocês na hora não souberem, gente, o nome, basta raciocinar, que eu sei que vocês conseguem, tá? E aqui, ó, nem sempre vai ter vírgula. E a oração principal pode vir depois também. Olha aqui, ó. Já que está nevando, ficaremos em casa. A principal é ficaremos em casa. Dá para fazer essa troca. Ficaremos em casa, já que está nevando. Então, já que está nevando é a causa de por que nós vamos ficar em casa, tá? Olhem as outras conjunções causal. O que importa é vocês conseguirem fazer o raciocínio. Não, aqui está exprimindo uma ideia de causa, aqui está fazendo uma comparação, aqui está dando uma ideia de tempo, aqui é uma proporção, aqui uma finalidade, aqui uma consequência. Pô, professor, eu não sei nada, a gente está vendo. Comparativa já diz, vai estabelecer uma comparação. Olha só. Maria era mais estudiosa que sua irmã. Lembrando que a gente separa pelos verbos. Né? Já que está nevando, oração 1, ficaremos em casa. Onde tem a conjunção é a oração subordinada. Maria era mais estudiosa que sua irmã. Que sua irmã, a oração subordinada, ela é adverbial, porque estamos vendo as adverbiais, mas ela faz uma comparação, então ela chama comparativa. A concessiva, gente, ela dá uma ideia de permissão, concessão. Alguns se retiraram da reunião, oração principal, apesar de não terem terminado a exposição. O apesar de é que dá a permissão ou faz a concessão, por isso que ela chama concessiva. Peguem lá de novo, tá? Vai ter depois, vai para a plataforma aula de orações coordenadas, essa aula de orações subordinadas e 10 exercícios que misturam. E vocês vão dar uma olhada lá. Então, tem bastante estudo aí para o fim de semana. A condicional
vai dar uma ideia de condição. Olha aqui, ó. Você fará uma boa prova. Oração principal. Desde que, então a conjunção desde que se esforce. Tá? No chutômetro, pedindo a Deus, é mais difícil. Você fará uma boa prova se esforçar, caso você se esforce. Então, o se é muito comum como condicional, o caso também. E nesse exemplo tem o desde que. São só essas três? Não. Olhem a tabela. A conformativa é algo que vai estar de acordo. Tá? Então, aqui, ó. Realizamos nosso projeto. Oração principal. Conforme as especificações da biblioteca. Conforme quer dizer de acordo. Tem outras conjunções assim de cabeça, segundo, como as especificações, tá? O como pode aparecer na comparativa, pode aparecer na conformativa. Olhando lá na tabela, vocês vão ver que aqui algumas se repetem. Como é que eu saio dessa amassada? Dessa amassada é desse problema. Raciocinando a ideia, tá? Realizamos nosso projeto. Conforme, segundo, de acordo. Então, é conformativa. Tem uma conjunção aí que não usa quase, mas pode cair. Consoante as especificações da biblioteca. Consoante quer dizer conforme, tá? Estou indo devagar para vocês fazerem algumas anotações, embora vocês possam rever isso sempre, né? Consecutiva é consequência. Causa e consequência. Quase tudo na vida gera consequência. Ação e reação. Gritei tanto, e eu estou fazendo um esforço hoje bastante, porque eu estou com problemas na garganta desde segunda-feira. Não é Deus, né, tá? Gritei tanto. Qual a consequência? Que fiquei sem voz. É só o que, professora, que é consecutiva, que indica consequência? Não. Peguem a tabela. Eu estou aqui querendo fazer qual é o motivo. Vocês verem a distinção, ok? De qual é a ideia. Afinal, bom, vai indicar a finalidade. Tem gente que vive assim, faz as coisas sem ter finalidade. Vive por viver, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas olha aqui, todos trabalham, qual é a finalidade? Para que possam vencer. Ou para que possam ganhar dinheiro. Não é todo mundo que gosta de trabalhar, né? Que bom que não se precisasse trabalhar. Mas isso é um assunto para um outro debate. Tá? Mas todos trabalham, qual é a finalidade? Para que, a fim de que, atemporal. Choveu pra caramba aí, encharcadas, tem aluno de Triunfo, também tem São Jerônimo, né? Não sei se tem General Câmara, aqui em Porto Alegre choveu muito. Ó, na frase aqui em Porto Alegre choveu muito, em Porto Alegre choveu muito, muito é advérbio de intensidade aqui, de lugar. Viu como os advérbios se encaixam? Mas a parada aqui é as orações subordinadas adverbiais temporais. Indica tempo. Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe. O sempre indica uma circunstância de tempo. Tá? A frequência de visitar a minha mãe, eu tô com saudade da minha pra caramba, ela faz 80 anos terça-feira, eu ainda não sei se vou poder visitá-la. Mas o importante é, tá? Milton Nascimento já dizia assim, quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Fez-se noite em meu viver. Olha que profundo isso, né? Quer dizer, minha vida ficou escura, acabou. Quando? Quando você foi embora. Então, quando indica tempo também. Até me emocionei aqui. Eu tenho me emocionado muito falando sério. Não estamos vivendo tempos fáceis. E a proporcional, gente, a medida que, a proporção que e outras
na tabela de conjunções, que foi a aula anterior, se não me engano, do dia 14, vai exprimir a proporção. Olha só, à medida que o tempo passa, a chuva aumenta. Ontem foi um dia assim, né? Chovia e chovia e chovia e chovia. Isso é um fenômeno de gradação, vai aumentando, aumentando, aumentando. Tá? A proporção que eu estudo, me sinto mais seguro. Deu para entender? Revisem a tabela de conjunções, assistam os 2 vídeos que estarão na plataforma e façam os 10 exercícios que tem um gabarito comentado. Ó que show para vocês! Laguelbe se esforçando para você obter sua vaga em triunfo. Beijo, bom fim de semana.